Bom dia, minha turma maravilhosa aí do oitavo ano do Colégio Augusto Batista. Mais uma aula aí, tá? População dos Estados Unidos, certo? É uma continuação do capítulo anterior, tá bom? Bem, Geografia do oitavo ano, Augusto Batista, unidade 4, tema 2, Estados Unidos da América, tá? É o segundo tópico aí, tá certo? É o tema 2. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade a esse assunto, tá? Para nossa provinha, beleza? Bem, características gerais. Eu tentei aí colocar alguns dados aí para ficar mais ou menos, para não fugir muito do livro de vocês, tá certo? Então, a população dos Estados Unidos da América foi estimada pelo Gabinete do Censo em 328 milhões 926.114 habitantes. Isso aí em 2019, né? Então essa população mais do que triplicou durante o século XX. Ouçam bem, mais do que triplicou durante o século XX, né? Então de cerca de 76 milhões em 1900 a uma taxa média de crescimento anual de 1,3%, né? Então no século XIX o crescimento foi muito maior, né? Em 1800. Então a população era de apenas 4,9 milhões, se multiplicando por um fator de 16 em apenas 100 anos. Então não é brincadeira, gente, né? Coisa bem séria, tá bom? O que a gente pode falar mais aí a respeito dessas características gerais, né? Então, assim, o levantamento e o que eu tenho a passar para vocês é que essa taxa aí de fecundidade, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, ela em 2016, né, era aproximadamente de 1,2 filhos por mulher. 1,2 não, desculpe, 1,8 filhos por mulher. Quer dizer, quase 2 filhos por mulher, né? Então, isso aí está abaixo da taxa média, né, ideal de reposição, que seria de 2,1. A média realmente seria 2 filhos. Então, assim como em outras nações desenvolvidas, esse país ele tem uma população que está envelhecendo rapidamente e tem uma força de trabalho jovem em declínio. Olha como é interessante isso aí, né? Estados Unidos envelhecendo. Então, no médio prazo, esse problema ele vai ser sanado com essas ondas migratórias, né? Que são grandes e constantes. A gente não vai falar em migração agora não, tá certo? Mas elas são grandes e constantes. Então, seria aí você trocar o certo pelo duvidoso, né? Imagina aí, você está vendo a discrepância que tá? Da população, vamos dizer assim, da turma que realmente mora nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, né? E essa discrepância, né? Essas desavenças que estão ocorrendo aí em relação a esses imigrantes. E no finalzinho aqui eu dizendo para vocês que isso seria solucionado, seria sanado, né, por ondas migratórias, olha só, né? Muita gente vindo para morar nos Estados Unidos. Então, talvez isso aí viesse a fazer com que os Estados Unidos deixasse hoje de ser, vamos dizer assim, considerado um país de velhos, né? Ou seja, o país está envelhecendo, né? Então, em 2018, se eu não me engano, a população americana ela foi enumerada em 328 milhões aproximadamente, né? E os Estados Unidos tem a terceira maior população do mundo, né? Superada somente aí por quem? Pela China e pela Índia, né? Então hoje a população dos Estados Unidos, gente, ela é composta na sua grande maioria por brancos. Hoje, por brancos. Preste atenção no que é que eu vou falar agora. Então, essa população de brancos hoje, que é a grande maioria, chega a quase 80%, né, do total geral de pessoas, certo? Entendam isso. Então, agora é o seguinte, ó, estudiosos, eles estão falando aí que até 2043, essa população branca que hoje é dominante dos Estados Unidos, ela vai se tornar uma minoria. É isso mesmo. Ela vai diminuir, né?
E os afrodescendentes, né, os latinos, eles formarão aí a maior parte da população do país. Olha que coisa interessante, não é? Então, até 2043, nós devemos ter uma população de afrodescendentes e de latinos, tá? Em maior número. Se você comparar hoje aí, a população de brancos, ela chega a 80%, né, do total de habitantes, quer dizer, uma grande maioria. Mas essas migrações que estão acontecendo aí, né, ela pode proporcionar, essa imigração, vamos dizer assim, ela pode proporcionar aí uma mudança total nesses parâmetros, tá bom? Beleza? Vamos passar para o outro slide aí. Bem, eu coloquei para vocês aí, ó, esse gráfico, tá? Da população dos Estados Unidos, onde a população branca chega a 77,5%, né? São quase 78%, foi o que eu falei. Não levem muito assim ao pé da letra quando eu falar, porque às vezes eu aproximo, então eu não lembro dos dados, porque isso muda toda hora, tá bom? Então a afro-americana, essa afrodescendente chega a 13%, né? A asiática 5,4% e a indígena 1,2%. Bem abaixo eu coloquei para vocês isso aqui, ó. Olha só, 16,3% da população é composta por pessoas de origem hispânica ou latina, tá? 16,3%. Isso é só para mostrar para vocês aí o que eu falei, tá bom? Bem, distribuição populacional e a urbanização. Os Estados Unidos têm em média 30 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Por quilômetro quadrado. Com uma distribuição da população muito irregular. Então é um país muito grande, tá? Mas que tem uma distribuição de população irregular. Uma média de 30 habitantes por quilômetros quadrados, tá? A concentração populacional dos Estados Unidos é influenciada por aspectos naturais, econômicos e históricos, né? As regiões de menor densidade demográfica são regiões desérticas, né? Menor densidade demográfica, ou seja, tem pouca gente morando nessa região, né? Então, são regiões desérticas, montanhosas e as terras frias do Alasca, tá bom? O que é que eu coloquei mais para vocês aí? A população está mal distribuída pelo território, concentra-se predominantemente nas megalópolis, né? Aí você vê, ó, o livro de vocês, ele traz todos esses dados. Eu só procurei incrementar para melhorar, tá certo? Aí você tem o Bosnia-Herzegovina, né? Que fica no Nordeste, e Chipre, né? Que fica na região dos Grandes Lagos, tá certo? Então, a concentração maior está aí nessas regiões. Eu coloquei aqui embaixo, não esqueçam de sempre estar olhando, observando o mapa, ó. Você tem a megalópole de Chipre, né? Inclui a cidade de Chicago. Gente, por favor, vou pedir uma coisa para vocês. Esses dados, ó, Chipre, envolve, é uma megalópole, não é isso? Então, ela inclui a cidade de Chicago, Cleveland, Detroit e Pittsburgh. Então você vê aí 4 em 1, não é isso? Então não esqueçam, o que é que representa esses chips? Né? Ela representa essa megalópole que é formada por essas grandes cidades, né? Aí você vê, né? Aqui já Boston, né? Você vê a megalópole de Boston, você inclui as cidades de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Olha o diferencial aí. E vocês observam também que eu tenho mais aqui na região que, ó, litorânea, tá certo? Tá? A região dos Grandes Lagos também, tá bem localizada, a região dos Grandes Lagos. Então o comércio aí, nesse lado, vamos dizer assim, nesse Nordeste americano é muito intenso, né? Olha só esse destaque. Então eu preparei para vocês para diferenciar do livro. O livro me parece que traz só um mapa. Bem, nos últimos anos, vem migrando intensamente para o sul, né? Sunbelt, foi aquele que eu falei em aulas passadas para vocês. É esse cinturão, né? Tá certo, ó. Sansan, bem aqui embaixo, ó. Região entre São Francisco e San Diego. São áreas de atração populacional e empresarial. Se você voltar um pouquinho na aula passada, você vai entender o que é isso aí, tá bom? Então eles estão migrando aí, tá? Vamos dizer assim, para o sul e a costa oeste, né, do país. Tá?
Essas são as novas áreas de atração para onde se dirigem pessoas e empresas, tá? Beleza? Aí você tá vendo aqui, ó, Manufacturing Builds, né? Manufacturing Builds, também falamos, ó, áreas de repulsão populacional, áreas de repulsão. Então é o contrário, né? Áreas de atração, áreas de repulsão, certo? Distribuição populacional. Eu deixei bem legal para você isso aí, ó. Maior concentração populacional na porção o quê? Na porção, ó, Nordeste, tá? Aí vem densidade demográfica ultrapassa 80 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, se você pega lá no início que eu falei, você tem 30 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso do modo geral, gente. Tem áreas nos Estados Unidos que não são habitadas, né? Ou com a densidade demográfica muito pequena, tá? Aí você tem, por ser a região de ocupação mais antiga e pelo notável desenvolvimento industrial que alcançou, tá? Então, porção Nordeste, certo? A porção Nordeste foi aquela porção que nós falamos aqui, ó, anteriormente, tá certo? É toda essa região que eu falei para vocês, ó. Beleza? Região dos Grandes Lagos, tá? Chips, tá bom? Beleza? Então, é no Nordeste, você está lá no finalzinho, é no Nordeste, incluindo a região dos Grandes Lagos, que se localizam os importantes centros urbanos, industriais dos países e as maiores cidades do mundo. Aí você tem Nova York, tem Chicago, você tem Filadélfia, tá beleza? Deixa eu ver aqui essa distribuição da população, ela é bem interessante, né? Quando você foca nos gráficos, que você lê no livro, você foca nos gráficos que eu mandei para você, você consegue matar toda a charada, né não? Espaço urbano e megalópolis. Tá aí, ó. Maravilha, né? Então, o que você tem aí? A intensa urbanização do país acompanhou suas fases de industrialização e deu origem a amplas malhas urbanas, resultantes da união de várias metrópoles, tá certo? Então, essas megalópolis aí que nós vimos, tá? É a união dessas grandes cidades, é a união desses centros urbanos, né? Essas áreas aí com grande comércio, grande indústria, né? Muito intenso, tá bom? Então você observa aí que ele deixou muito bem aqui, ó. Essa parte que você está vendo aqui, ó, tá? Que tá mais escura, né? Roxo, tá? São as que? São as megalópolis, tá certo? Só que aqui eu tenho o que? Eu tenho as cidades menores, né? Eu tenho o que? As metrópoles, ó. Aqui eu tenho São Francisco, Los Angeles, tá certo? Tá bom? San Diego. Então, todo esse conglomerado formam essas megalópolis. Olha o outro exemplo aqui, ó, certo? Então, são várias metrópoles que vão formar toda essa megalópole, tá beleza? E você vê que existe uma concentração muito grande nessa região aqui, ó, Nordeste, tá beleza? Vamos passar para o próximo vídeo. Essa região de Bósforos, né? Nós temos aí a megalópole do Nordeste. Nós já vimos também anteriormente essa região, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Certo? Então tudo isso aqui, ó, é o que representa, desculpem, que representa essa região. Aqui eu tenho o quê? Região dos Grandes Lagos, né? E aqui eu tenho exatamente esse próximo slide aí, né? Então, Bósforos, essa megalópole do Nordeste. Nova York é a metrópole central, tá? Dessa megalópole. Ou seja, representa o quê? Representa Boston, tá? Boston mais Washington. Cuidado para essa questãozinha não cair em prova. Então a metrópole se estende por Nova York, Filadélfia, Baltimore, avançamos para a cidade de Norfolk, né? Então, a faixa urbana de aproximadamente 700 km de comprimento contém mais de 50 milhões de pessoas. De cada 6 habitantes do país, um mora nela. Então, bem interessante, foi um resumão bacana que eu fiz para vocês, para que você consiga realmente assimilar esse assunto. O que mais aí? Chips, né? Então, essa megalópole dos Grandes Lagos, Chicago é polo financeiro, tá? E de serviço do país. E a metrópole central da megalópole Chicago mais Pittsburgh. Ó, tá aí, Chicago mais Pittsburgh. Quem é? Chips. Com quase 3 milhões de habitantes, é o centro de uma região metropolitana, que envolve várias cidades vizinhas, fazendo um total de mais de 9 milhões de habitantes.
Tá beleza para você isso aí? Não tá legal? Fica mais fácil até de você assimilar, tá? Sansan, a megalópole da costa oeste. Então, 4 milhões de habitantes, mais 17 milhões em sua região metropolitana, formada pelas cidades de São Francisco, San Diego e Sacramento. Forma uma megalópole dinâmica e denominada Sansan, São Francisco e San Diego. Não esqueçam disso. Eu vou cobrar isso aí na prova de vocês.